Pessoal, e de matemática, o primeiro ETIM, o que vocês precisam saber? O que vai ser muito usado e pedido? O que vocês precisam, entre outras coisas, assimilar de mais importante? Vamos fazer um breve resumo aqui do que a gente viu. Esse primeiro ano de vocês, o assunto principal são funções, tá? Tem outros assuntos que a apostila traz, mas o principal do primeiro ano são funções. Vocês aprendem função de primeiro grau, segundo grau. Agora vai entrar no terceiro e quarto bimestre modular, exponencial e logaritmo. Essa é a ideia. Só que junto com isso, tem alguns outros itens que acompanham. Mas vamos fazer um resumo de funções, que foi o que vocês viram agora nesse segundo bimestre, tá bom? A primeira função que você trabalhou foi a função de primeiro grau. Como é o jeito da função de primeiro grau? A função do primeiro grau, ela é do tipo y igual a x mais b, como a gente conversou, porque o x está elevado a 1, por isso que é primeiro grau. Não é verdade? O que nós temos que gravar da função de primeiro grau é que esse rapazinho aqui se chama coeficiente angular. E ele é obtido fazendo ΔY por ΔX num gráfico. Já vou mostrar. E esse outro aqui é o coeficiente linear. E para achá-lo, basta ver aonde ele está cortando o eixo Y na função. Então, vamos ver algum exemplo, que tudo a gente aprende melhor com exemplo, não é verdade? Vamos fazer aqui duas situações de gráficos. Vamos supor que eu tenha um gráfico com essa funçãozinha aqui e um outro gráfico com essa funçãozinha. Por exemplo, esse com essa função, aqui é o y, né, o eixo das ordenadas, e aqui é o x das abscissas. Vamos supor que aqui seja 2 e 2. Vamos pôr 2 e 2 aqui. E aqui vamos pôr menos 1, cortando aqui. E aqui vamos pôr um par ordenado E3 e 3, por exemplo, tá bom? O que eu observo aqui? Aí o exercício vai pedir para eu montar a função de primeiro grau. Então, eu venho aqui e sei que para eu montar a função de primeiro grau, eu tenho que descobrir quem é o A e quem é o B. Quem é o A? Para eu achar o A, eu preciso achar um triângulo, né? E pegar a altura e dividir pela largura desse triângulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, não tenho? Né? Se a gente pegar a altura dele, quanto ele tem de altura? Ele tem 2, não é? E quanto ele tem de largura? Ele tem 2. Quanto ele tem, então, de altura dividido por largura? 1. Então, acabei de achar o A dele, vale 1. E essa reta está inclinada para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, meu coeficiente é menos 1. Porque a função ela se chama decrescente. O que é função decrescente? À medida que meu x cresce, o que acontece com o meu y? Decresce. À medida que meu x cresce, o meu y decresce. Isso é função crescente. Decrescente, desculpa. E o que é o B? O B é o coeficiente linear. É onde ele corta o eixo y. Onde ele está cortando o eixo y? No 2. Então, o meu B vale 2. Portanto, a minha função vai ser dada por menos 1x mais 2. Ou seja, menos x mais 2. Pronto, isso é, a partir do gráfico, obter a função de primeiro grau. E nesse outro exemplo? Nesse outro exemplo, ele está inclinado para a direita, então o meu A vai ser positivo. Qual o valor do meu A? Para eu saber o valor do meu A, eu preciso de um triângulo que me dê a altura e a largura dele. Esse triângulo tá. Ele tem quanto de altura? Ele tem 4 de altura, porque eu faço tudo em módulo. Ele vai do menos 1 ao 3, ele tem 1 para baixo e 3 para cima, ele tem 4 de altura. E quanto ele tem de largura?
de largura, ele vai do 0 até o 3, não é? Então, ele tem 3 de largura. Quem é o meu A, então? É 4/3, positivo agora. E quem é meu B? Meu B é onde corta o eixo Y, ele é o -1. Aí eu monto minha funçãozinha, 4/3 de x menos 1, né? Isso é a função de primeiro grau. Outro detalhe é que esse y pode ser chamado de f de x. Por que que fala f de x? Porque é isso que caracteriza uma função. Em função do valor de x, eu vou achar um valor para y. Em função de x, eu acho um valor para essa função. Eu vou substituir aqui. Por exemplo, y igual a menos x mais 2. Se eu quiser o f de 2, no lugar do x, eu ponho 2. Olha lá, eu achei o f de 2, deu 0, né? Esse valor zerou a função, ele é um zero da função, ele é uma raiz da função. É verdade, olha lá. Olha o 2 aqui, é onde corta o eixo x. Tudo que corta o eixo x é a raiz da função. Certo? Muito bem. Que mais que nós aprendemos? Nós fomos depois para a função de segundo grau. O que é função de segundo grau? A função de segundo grau agora é do tipo f de x ou y, que é a mesma coisa, igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para achar as raízes, tem que fazer pela fórmula de Bhaskara ou a soma e produto. O gráfico dessa função vai sempre ser uma parábola, que tem 3 tipos de situação. Tanto para a parábola voltada para cima, quanto a parábola voltada para baixo. Esse tipo de parábola aqui significa que meu delta é negativo, porque não corta o eixo x. E o A é positivo, porque a parábola está voltada para cima. Aonde corta o y é o meu C agora. E esse lugarzinho aqui, que pode ser o ponto de mínimo ou ponto de máximo, se o A for menor que 0, é o vértice da parábola. Para eu achar o vértice da parábola, eu tenho que guardar essa fórmula aqui. Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Eu acho o vértice da parábola. Essa parábola aqui, ela já tem 2 raízes, x e x'. E ela corta em 2 lugares, significa que o delta é maior que 0 e o A é positivo. Aqui está cortando num só, eu tenho 2 raízes reais iguais, significa que o delta é igual a 0. Nessa mesma situação, eu posso ter parábola voltada para baixo. A parábola voltada para baixo, nessa forma e nessa forma. Nessa forma, ela também só corta um ponto. Ela tem também o x' igual a x2', só que agora o A é menor que 0, por isso que está a boca para baixo, e seria o ponto de máximo. Nesse caso, o vértice da parábola coincide com a raiz. Aqui, ela vai cortar em 2 lugares, então tem o x' e x2'. Eu tenho o vértice da parábola, que é o ponto máximo. E o meu A é menor que 0. Esse exemplo do vermelho, o delta é maior que 0, porque eu tenho 2 raízes. E esse exemplo aqui, o delta é menor que 0, porque não está cortando o eixo x. Isso que nós aprendemos da função de segundo grau. Depois a gente conversou sobre função injetora, bijetora e sobrejetora. A função injetora é aquela que cada elemento do domínio corresponde a um elemento da imagem, de modo que a imagem coincide com o contradomínio, ou seja, não pode sobrar. E a sobrejetora é aquela em que a imagem não coincide com o contradomínio, então pode sobrar. Juntando os dois, nós temos a bijetora. Nós aprendemos função par e função ímpar, que a função de segundo grau que a gente viu é a função par, porque se você colocar lá na parábola menos 1 para o x ou 1 para o x, vai dar o mesmo valor. E o ímpar é a função de primeiro grau. Se você colocar 1 para o x e menos 1 para o x, vai dar valores, vão dar valores diferentes para y. Essa foi a parte principal do segundo bimestre, tá?
Eu vou terminar de gravar agora juro composto com vocês para encerrar a apostila. E vocês terão um descanso para o terceiro bimestre a gente começar com as outras funções, tá bom? Eu espero que o que vocês tenham dúvida, vocês falem comigo, para que vocês consigam desenvolver. E saibam que é para ter dúvida, é normal ter dúvida, é bom ter dúvida. Cada exercício que vocês vão fazer, vocês vão ter dúvida. Se não tivesse dúvida, não precisava da aprendizagem, vocês não precisavam estar na escola, entendeu? É normal, entendam que dúvida não é uma coisa ruim. É só a partir da dúvida que você aprende, tá bom? Então vocês têm que encará-la como uma coisa boa, não uma coisa ruim. Tá legal? O juro simples, se vocês quiserem que comenta um pouquinho, a formulinha é J-Sim, que a gente viu. Onde o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e o N é o tempo que ele vai ficar empregado, né? A gente fez alguns exercícios de porcentagem, que é útil e sempre gostam, né, de pedir coisas de porcentagem, isso é fato. E vocês sabem que porcentagem é só comparar uma coisa com a outra. A gente vai fazer mais exercício agora gravando o juro composto, tá bom? Um abraço, pessoal.